Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade, por essa reunião de serviço regional. É a primeira reunião que nós estamos tendo com os irmãos desde a distância. E graças a Deus pela presente verdade, por aquilo que o Senhor está falando a nós esse semestre, que é o encargo do livro de Gálatas sobre a filiação. Amém? Então, quem aqui esteve na distância, lá na festa do Senhor, só para você ver, quem não pôde estar? Amém? Graças a Deus, vamos ter 6 vezes para dominar, né? Amém. Essas palavras, já começando, na verdade, a dominá-las. E hoje de manhã, irmãos, essa reunião, os irmãos foram chamados, foram convocados para uma comunhão bem específica, baseada no encargo que nós recebemos dessa última conferência. Então, nessa reunião, nós vamos trabalhar na questão da promoção do JAG, né, do projeto que o Senhor nos deu, vai ser o mês do JAG. Mas antes de entrar nesse assunto, que vai ser falado, vai ser desenvolvido pelo irmão Eliseu, gostaria de passar para os irmãos um pouco o encargo desse semestre, onde esse projeto ele não está fora do encargo, não está fora de uma visão que o Senhor nos deu nesse semestre. E qual é a visão que o Senhor nos deu para esse semestre, para nós praticarmos? É a filiação. O que significa a filiação? Levar os filhos de Deus a alcançar a maturidade, a fim de reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Isso é herdar tudo aquilo que o Pai tem para nós. Amém. Nosso Pai tem algo maravilhoso para dar para os seus filhos. Amém. Mas Ele só pode dar se nós crescermos e amadurecermos. Então, quem participou da conferência sabe que o encargo principal dessa semestre está no capítulo 4 de Gálatas. Nós vimos o livro de Gálatas sempre na visão de Cristo versus a religião. Embora o livro de Gálatas apresente isso, nesse semestre, o ângulo que o Senhor nos deu para entrar no livro de Gálatas, o foco que o Senhor nos deu é na questão da filiação. E para nós alcançarmos a filiação, o Senhor nos colocou num ambiente maravilhoso que é a vida da igreja. Um lugar onde nós podemos crescer em vida, que o Senhor nos deu tutores e curadores. Vamos abrir aqui, irmãos, Gálatas. Amém? Amém. Gálatas 4 fala, 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ou você poderia traduzir assim, ainda que ele é senhor de tudo. O filho, enquanto ele é menor, ainda que ele é herdeiro de tudo, ele é como um escravo, porque ele não conhece, não tem maturidade para usufruir, não tem maturidade para experimentar tudo aquilo que ele é de direito como herdeiro. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Amém? Os tutores, nós sabemos, representam os mestres e os curadores, os mordomos, aqueles que cuidam. Então, para nós deixarmos de ser crianças ou de sermos filhos menores, nós precisamos de tutores e precisamos de curadores da igreja. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos sempre sujeitos aos rudimentos do mundo. Isso é uma característica de alguém que ainda que é um filho menor. Ele ainda está sujeito de maneira servil aos rudimentos do mundo. Ele ainda serve como escravo aos rudimentos do mundo. Ele é um prisioneiro do mundo ainda. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque vossos filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém? Então esse vai ser o encargo desse semestre, esse encargo da filiação, esse encargo de desfrutarmos bastante a vida da igreja, o ambiente que o Senhor nos deu para crescermos em vida, para deixarmos de sermos crianças, alcançarmos a maturidade, vivemos como
herdeiros de Deus. E o grande desejo, irmãos, desse semestre, vou só dar uma pincelada aqui de Gálatas. Espero que depois desses 6 meses, todos nós, isso eu falo para mim também, nós possamos ter mais Cristo revelado em nós. Amém? Em Gálatas 1, versículo 16, Paulo fala assim, 15 e 16: quando porém é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Amém? Aprove a Deus fazer o quê? Revelar seu Filho em mim. Então minha grande expectativa, irmãos, eu não sei se é de vocês, é que nesse semestre mais de Cristo seja revelado em mim. Amém. Segunda coisa que eu tenho uma grande expectativa nesse semestre está no capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Então outra expectativa que eu tenho é que nesse semestre, menos do meu eu e mais de Cristo. Amém. A pior religião que nós temos, irmãos, é o ego. Esse é o maior obstáculo para o Senhor fazer a vontade dele. Então que nesse semestre, menos do meu ego, menos do meu eu e mais de Cristo. Amém. Que Cristo possa viver mais em mim. Amém. Terceiro item que eu tenho expectativa desse semestre, é o capítulo 3, é a questão do Espírito. O versículo 3 fala: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então, qual que é a minha expectativa? Nesse semestre, é continuar no Espírito. Começamos no Espírito, amém, irmãos? Começamos invocando o nome do Senhor. A expectativa do Senhor para nós é continuarmos invocando, é não pararmos de invocar. Fala para quem está do lado: nós não podemos parar de invocar. Amém? Não podemos. Ó Senhor Jesus. Amém? Isso é o nosso viver, irmãos. Né? A nossa tendência é querer nos aperfeiçoar na carne, irmãos. A carne nunca vai nos aperfeiçoar. Não é? A carne, ela não se converte e ela não é aperfeiçoada. Não pense que daqui 6 meses você vai ter uma carne melhor. É ilusão. A carne, irmãos, ela continua a carne. Nós nunca podemos confiar na carne. E a maneira para nós não confiarmos na carne é viver no Espírito. É permanecer no Espírito. Nós começamos no Espírito, devemos continuar no Espírito. A quarta expectativa que eu tenho nesse semestre é no capítulo 4. No versículo 19, fala: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então qual que é a expectativa? É que no final desses 6 meses, mais de Cristo, amém, mais de Cristo seja formado em mim, tenha mais Cristo formado em mim e dê menos sofrimento para os outros, porque enquanto Cristo não é formado em nós, irmão, alguém sofre por nós. Não é verdade? Enquanto a gente ainda é aquele parto difícil, aquela gravidez difícil, gera muito sofrimento nos outros. Mas quanto mais Cristo é formado, e Cristo é formado em nós de uma maneira normal, mais paz e tranquilidade nós traímos para aqueles que estão à nossa frente. Quem quer ter Cristo mais formado em você? Amém! A quinta expectativa e anelo para mim nesse semestre é o capítulo 5 de Gálatas, que fala assim, versículo 16: andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Irmãos, se na verdade nós andarmos no Espírito, nós não teremos problema na vida da igreja. Não é verdade? Não teremos problema na nossa vida familiar, não teremos problema na vida conjugal, não teremos problema entre os irmãos, porque no Espírito não há como satisfazer as concupiscências da carne.
e nós sabemos quais são elas, está listado aqui. Pelo contrário, se vivermos no Espírito, vai haver um fruto entre nós. Amém? Quem que é esse fruto aqui? Qual que é o fruto de vivermos e andarmos no Espírito? Vamos ler, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Puxa, olha aqui que nós vamos ter se vivemos no Espírito. Então, esse é o meu anelo, Senhor, nesses 6 meses. Por que eu falo 6 meses? É o período que o Senhor nos dá, né, irmãos? É um período para nós ficarmos checando a nossa vida. Daqui 6 meses o Senhor vai dar um novo ano, um novo foco para nós vivermos e praticarmos. Esse semestre é Gálatas. E o encargo do Senhor é nos introduzir nesse livro aqui. Então eu tenho uma expectativa que Cristo seja mais revelado em mim, menos eu, mais Cristo vive em mim. Eu possa continuar no Espírito e não tentar me aperfeiçoar na carne. Cristo seja mais formado em mim. E o fruto espontâneo vai ser o quê? Isso tudo aqui: amor, amor, alegria, amém. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quando eu encontro casais lá no Riacho Fundo, nós falamos, irmãos, um dos maiores inimigos nossos, sabe qual que é? É a língua. E Tiago fala, se nós dominamos a nossa língua, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. Claro, as mulheres, por falarem mais, tem mais risco, né? Ó Senhor Jesus. Mas nós, irmãos, nós estamos escapando disso não é? Então, mas nós temos o que? No Espírito nós temos domínio próprio. Aleluia! Então quem não quer viver isso aqui? Quem não tem uma igreja com isso aqui? Então esse é o fruto de viver no Espírito. E o capítulo 6 mostra a maneira de nós mantermos isso. E como nós vamos manter isso? Capítulo 6, versículo 2 fala: levai as cargas uns dos outros. Amém. E assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Outra palavra que ele fala aqui, versículo 8: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então a maneira de mantermos isso é levando a carga um do outro, não é mordendo um ao outro, como diz aqui em Gálatas, né? É levando as cargas uns dos outros e semeando para o Espírito. Vamos semear para o Espírito, irmãos? Semeando para o Espírito, o que nós vamos colher? Vida eterna. Amém. E a terceiro item que ele fala para nós mantermos, versículo 16, ele fala: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra. Há uma regra, não é? E essa regra não é cumprir a lei. Essa regra é andar no Espírito. Então se nós andarmos no Espírito, mantivermos essa regra, irmãos, qual vai ser o resultado? Paz e misericórdia. Quem quer paz aqui? Quem quer misericórdia? Qual é o segredo para você ter paz e misericórdia? Andar conforme essa regra. O Novo Testamento tem uma regra. Aleluia! E essa regra é andar no Espírito. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, para quem foi na conferência e viu o encargo liberado lá e as mensagens já foram completadas, né? As 24 mensagens que estarão no alimento diário. Enquanto isso, nosso irmão Dom continua viajando, né? Não para. Esteve na Colômbia, esteve no Chile, agora vai ter conferência em São Paulo. Graças a Deus, amém! Então está lá cheio de vigor, cheio de encargo, e somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão, que tem insistido em nos levar ao Espírito. Então o mais importante de tudo que nós fazemos na vida da igreja é estar no Espírito e levar os irmãos ao Espírito, porque senão, irmãos, às vezes sabe, a gente começa e para, não há continuidade. Foi o que os Gálatas, Paulo falou para os Gálatas: o que aconteceu? Vocês estavam correndo tão bem, não é? Vocês estavam correndo bem, mas o que impediu? Alguma coisa às vezes nos impede, irmão. Nós estamos correndo bem, mas aí vem alguma coisa e impede.
E a gente sabe, o principal item que nos impede de correr no Espírito é o nosso ego, né? É voltarmos para o ego, voltar para nós mesmos, e isso aí é um grande estorvo na nossa vida. E outra coisa é a imaturidade. No caso dos Gálatas, somente dos líderes das igrejas da Galácia, eles eram muito novos e foram influenciados pelos judaizantes, e eles foram desviados da graça para a lei. Então, a imaturidade, e nós que estamos à frente da igreja, irmãos, isso é uma palavra para nós. Nós precisamos crescer, amém? Vamos falar junto? Nós precisamos crescer, porque os irmãos estão olhando para nós, não é? Eles estão olhando para as nossas atitudes, e eles querem ver em nós atitudes maduras, amém? Isso não significa que nós não vamos errar, mas significa que quando nós erramos, nós nos arrependemos e corrigimos a nossa maneira de ser, amém? Jesus é o Senhor. Então vamos buscar o crescimento nesse semestre. Então, além desse encargo que foi dado pelo irmão Doug na instância, ele apresentou, na instância foram apresentadas várias ferramentas para nós. Uma é o Café Comunidade, o encargo que está sendo espalhado nas igrejas, as igrejas transformando seus locais de reuniões em um espaço para ter um café comunidade, interagindo com a sociedade, ministrando ali cursos de violão, de artesanato, de línguas, para as pessoas virem para o nosso espaço, para o nosso ambiente, que muitas vezes está fechado, muitas vezes não conhecem. Então, essa interação já está acontecendo em vários lugares, e ela está sendo muito, muito benéfica, porque as pessoas nos conhecem pelo que nós somos. Deixamos de ser estranhos à sociedade. Lembra, nós temos 3 compromissos. Um é as nossas raízes, cuidar da nossa comunhão com Deus. Outro é a nossa comunhão entre os irmãos, é ter um ambiente saudável na vida da igreja, um ambiente de comunhão, de estarmos nas casas uns dos outros, desfrutando do Senhor um com o outro, as reuniões, o Espírito, a liberação do Espírito, o ambiente de Jerusalém no capítulo 2, o ambiente de Antioquia em Atos 11 e 13, esse ambiente nós vamos ter. E o terceiro compromisso que nós temos é com a sociedade. Nós temos um compromisso com a sociedade. O Senhor nos colocou aqui como luzeiros para brilhar no meio de uma geração pervertida e corrupta. É uma geração pervertida e corrupta ou não? E o que nós vamos fazer? Qual que é a nossa função aqui? Sair lá na esplanada fazer manifestação? Adora? Só se for para pregar evangelho, amém. Mas o nosso maior encargo, irmãos, é ser luzeiros, é brilhar, é sermos filhos de Deus, irrepreensíveis, brilhando no meio dessa geração. É isso que o Senhor espera de nós. Então nós temos compromisso com a sociedade. Então foi apresentado para nós sobre o Café Comunidade. Foi apresentado para nós também a questão do trabalhar com os nossos jovens, com a geração, né? Com os filhos, né? Lá em 1 João, né? Tem 3 categorias, né? Tem os pais, mas quem? Os jovens e os filhinhos. Então, tem 3 categorias de pessoas, somente duas categorias de pessoas que não precisam trabalhar. São os filhos e os jovens. Os filhos é a terceira geração. Os jovens é a segunda geração. Somos nós vamos crescer, amadurecer, mas nós não podemos esquecer das gerações menores, os que estão depois de nós. Isso é, os jovens, os adolescentes. Nas igrejas nós precisamos ter um trabalho tanto com os jovens como com os adolescentes. Isso foi um segundo item que foi apresentado na instância. E um encargo muito claro que foi apresentado para nós foi o quê? O JAV, não é? E graças a Deus pelo JAV. O JAV, nós temos uma história com o JAV. Os irmãos sabem quando que o JAV começou? 1989. Imagine, 1989, o Senhor trouxe luz para o irmão Long, uma conferência ainda lá no Centro de Convivência, né? Onde o irmão Long pediu perdão para Deus pelo fato do nosso encargo, aquilo que o Senhor tem dado para nós até então, ficar entre nós, ficar nas nossas 4 paredes. Era quase que intocável o encargo que o Senhor deu para nós, era só para nós, e coitado de vocês, nós temos, vocês não têm. Ali nós vemos um grande erro.
Senhor mostrou para nós que nós vamos ter um novo começo, e com esse novo começo saiu o encargo do Javi. Aleluia! E esse encargo muito precioso foi o quê? De levar a revelação que Deus tem dado para nós a todos os filhos de Deus. É o que João fala em 1 João, nós oramos, é expor essas coisas aos irmãos, é anunciar o que nós temos visto e ouvido. Nós temos visto e ouvido muita coisa, irmãos. E o que essa coisa vai parar em nós? João fala assim: o que nós temos visto e ouvido também anunciamos a vós outros, para que a nossa alegria seja completa. Então, se a palavra de Deus para em nós, a nossa alegria não é completa. Tem alegria? É claro que tem. Mas é completa? Não. A palavra precisa chegar em nós e ela precisa nos alimentar, mas essa palavra não pode parar em nós. Nós temos que expor essa palavra aos irmãos. E João fala assim: essas coisas, pois, vos escrevemos. Glória a Deus, né, irmãos? Essas coisas, pois, vos escrevemos. Não ficou só na palavra falada, ficou na palavra impressa. Porque o alcance da palavra impressa, nós vemos, graças a Deus, a palavra impressa chegou até hoje. E ela vai continuar correndo, amém? Então, o João deixou esse encargo e o nosso irmão ganhou esse encargo, passou para nós, e a partir daí começamos a promover o Javi. E nós, na nossa região, temos uma história muito forte com o Javi, porque em 95, quando o Javi começou a ser pago, a assinatura dele começou a ser paga, o Javi veio para Brasília, lembra? Ali no setor de rádio e TV, né? Ali era o escritório do jornal Árvore da Vida. O senhor levantou irmãos ali para estar à frente disso daí. Graças a Deus o Javi ganhou força e pela misericórdia do Senhor ele tem se mantido até hoje. Agora tem um item, irmão. Nós precisamos nos arrepender, porque de uma certa maneira nós estamos colocando esse instrumento de lado. Lembra quantas experiências nós já ouvimos sobre o Javi? De pessoas que queriam se matar e ler o Javi. Você lembra dessa experiência? Não é não? Pessoas que sem sentido para a vida, alguém veio e colocou. Pessoas que embrulharam o Javi, embrulharam uma mão ou sei lá o que num Javi, no peixe. Aí a pessoa joga a embalagem no lixo e vai uma pessoa e pega a embalagem e vai olhar, era o Javi, irmãos. Gente que pegava o Javi, jogava no chão, e a pessoa que vinha atrás pegava e veio reunir porque pegou um Javi no chão. Nós são tantas experiências, e o principal que o Eliseu vai desenvolver dos benefícios do Javi, olha, é o fato de cada irmão se sentir útil. Amém. Porque o Javi pode estar nas nossas mãos, na mão de cada irmão de um talento, e ele, com o Javi, ele servir ao Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso fez me lembrar, eu quero terminar aqui, irmãos, uma passagem em Crônicas, que nós usamos muito naquela época, em 2 Crônicas 30, que fala que o rei e toda a congregação, eles aprovaram que se fossem mandadas cartas para todos os filhos de Deus, para todo o povo de Israel espalhado naquela época. E versículo 6, 2 Crônicas 36 fala: partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Versículo 9: porque se vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a essa terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Amém. Os correios foram passando cidade em cidade pela terra de Efraim,
e zombaram deles. Todavia, alguns de Azer, de Manassés, de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Amém? Amém. Também Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Vamos orar e ler o versículo 12? Amém? Amém. Amém.